Começando oficialmente, hein? Bom, pessoal, boa noite. Hoje nós estamos na nossa segunda aula com o professor Flávio, da disciplina 1, Relação com o Saber. Antes de começar, professor, se você não quer falar, fala um pouquinho com eles, aí a gente começa a dar os recados antes do senhor começar a aula. Vamos inverter, Roberto. Vamos começar com os recados, eu acho melhor, porque aí eu engato numa vez. Então, vamos lá. Então, pessoal, nós começamos a semana passada a disciplina 1, e nessa disciplina, que é de relação com o saber, que é o professor Flávio que está dando, vocês foram colocados para fazer uma autonarrativa, né? Ou melhor, uma narrativa autobiográfica de formação, para a gente usar o termo correto. Algumas pessoas já fizeram a autonarrativa, né? Outras pessoas estão fazendo, a gente já está começando a ler. Então, a gente já está tendo alguns cuidados com vocês, né, com a forma de escrita, porque é novidade para vocês, então algumas pessoas acabam apresentando algumas dificuldades, né? Então, a gente está fazendo algumas reuniões, algumas conversas com todos os professores de turma, para que a gente consiga alinhar, para orientar vocês da melhor forma. Tá? Então, o que é importante é que, quando vocês entregam a narrativa para quem já entregou, o professor, o que ele está fazendo? Ele vai fazer um comentário sobre o seu trabalho, né? Não é uma avaliação, como é dito, não é que está certo ou que está errado, mas como a narrativa é uma narrativa autobiográfica de formação, é de formação de vocês. Então é importante que a gente siga algumas informações, né? Algumas informações que vocês, algumas orientações, né? Hoje, professor, uma cursista me perguntou, mas Roberto, por que essas informações não foram dadas antes para a gente? Existe um motivo que o professor vai falar. Então, o que a gente está fazendo agora é dar algumas pinceladas, olha, algumas sugestões, algumas orientações. Então, não pense que vocês estão fazendo errado, é simplesmente alguns complementos que a gente precisa fazer. E vocês podem fazer uma segunda escrita, uma terceira escrita, uma quarta escrita, porque a cada nova informação, a cada novo entendimento, vocês vão ser levados para isso. Então, cada professor de turma, ele vai começar a colocar alguns tipos de comentários para vocês, né? Olha, tá legal isso, vocês podem abordar dar um outro enfoque também, trazer mais algumas coisas, porque algumas pessoas esquecem que tem que se falar da sua formação, da sua visão, né, de como você se formou. Então, no meio disso, claro que para algumas pessoas existem coisas boas, existem coisas ruins, existem sentimentos que às vezes passam para a narrativa. Isso faz parte, tá? O importante, algumas pessoas ficam com vergonha de escrever. Essas narrativas, elas são fechadas, elas só são lidas pelo próprio professor e ele não compartilha com ninguém, fica exatamente dentro do ambiente. Então é importante a gente falar isso, porque às vezes vocês falam, não, eu não vou ficar falando da minha vida, eu não sei quem é que vai ler, né? Então vocês ficam à vontade para vocês falarem aquilo que vocês têm vontade de colocar no papel, mas saibam que a gente não disponibiliza isso para ninguém, tá? Junto com esse feedback, com esse retorno que os professores estão dando para você, e alguns casos sugerindo para que vocês completem algumas coisas, tá? Que isso daí é importante, vocês vão ver que no decorrer do curso, esses complementos, porque quando você está escrevendo, quando eles estão questionando vocês, pedindo outras informações, eles estão fazendo vocês a refletir sobre o processo de formação de vocês, que é o que importa para a gente, que é o que vai seguir toda essa linha do curso. Junto com essas avaliações, alguns de vocês vão ver que vai ter uma nota 1. Aí você vai falar, puxa vida, eu fiquei o final de semana inteiro para receber nota 1. Não, você não está recebendo nota 1 porque nós não temos nota quantificada. Nós temos 3 situações de avaliação para vocês compreenderem. Quando vocês tiveram a nota 1, significa que vocês realizaram a atividade, tá? A professora colocou a atividade que vocês fizeram, mas ela pode fazer um comentário sugerindo para que você complemente o seu trabalho, e é uma sugestão. Se você fala, não, eu não quero fazer, para mim tá bom. Tá feito, tá? A atividade tá feita.
Segundo caso, quando você não tem nota. Poxa, Roberto, eu fiz atividade, mas eu não tenho nota. Por quê? O professor ainda não avaliou o seu trabalho. Essa avaliação pode ser feita enquanto você fez. Aluno que não fez o trabalho, ele tem tempo de fazer para ser avaliado. E a nota 0 é o aluno que não fez atividade. Em que casos que isso vai acontecer? Quando a gente decidir fechar a disciplina, vocês serão avisados, tá? Ó, vamos fechar a disciplina, vocês têm 2 semanas, nós vamos fechar a disciplina, tá? Aí não fez a disciplina por questões nossas, a gente precisa dar a nota 0, que significa o quê? Que vocês não fizeram atividade. Em outro momento, vocês querem fazer atividade. É possível? A gente sempre estabelece que é possível. A gente não desiste de ninguém. Mas é importante que vocês saibam que é importante que vocês respeitem o cronograma. Às vezes atrasa uma semaninha, não tem nenhum tipo de problema. Tá? Atividades na autonarrativa vocês têm que fazer até o final da disciplina. Quanto antes vocês fizerem, melhor para vocês, mais fácil para vocês, menos coisas vocês vão ter. Não, minha filha, pode Bom, a disciplina 2, a aula 2, da semana 2, né, que o professor vai começar hoje, ela foi aberta a semana da segunda-feira e os textos também já estão ali para vocês, tá bom? Eu acho que é o que eu tinha para falar, professor. É só isso, né? Eu tinha que dar esses avisos para vocês. O professor vai falar um pouquinho para vocês também sobre a questão da autonarrativa, vai completar algumas coisas que eu falei, algumas outras coisas que é importante. E se vocês tiverem alguma dúvida, acho que pode falar também, né, professor? Depois o professor começa com a live, tá bom? Então, obrigado, professor, obrigado a todos, sejam bem-vindos. Maravilha. Boa noite a todo mundo. Estou muito satisfeito de ver vocês aqui novamente. Sabe como é que é? Depois da primeira aula, a gente passa a semana, eu particularmente, pensando, meu Deus do céu, como é que foi a primeira aula? Será que o povo vai voltar na segunda, né? Mas não é pela quantidade de pessoas que teve naquela aula ou que venha a ter nessa. É, na verdade, pela presença de vocês aqui novamente. Com uma pessoa, com 5, com 10 ou com 1.000, a aula tem que ocorrer, o curso vai acontecer e o convite estará sempre aberto para você vir para a aula, para você conversar com a gente, para você realizar algumas atividades, para que você possa compreender o processo que nós estamos vivendo nesse curso, que é um processo de formação continuada. Eu vou retomar rapidamente a questão da autobiografia e por que nós colocamos nesse momento e qual é a função como é que ele é e qual é a função desse texto. A autobiografia, a narrativa autobiográfica de formação, ela é um pedido, é uma tarefa que a gente passou para vocês escreverem, porque ela tem algumas finalidades. Eu destaquei na aula passada 4 momentos em torno dos quais vocês poderiam falar alguns eventos que ocorreram, embora não era obrigatório falar dos 4, era apenas uma sugestão, né? Mas o importante na autonarrativa é que nós estamos realizando um trabalho acadêmico. Não é primeira mão, é uma atividade acadêmica do curso, que é uma atividade de formação. Discutir a autonarrativa como processo de formação, as histórias de vida, nós vamos fazer logo na disciplina seguinte, que sou eu também que vou trabalhar com vocês. Agora, veja só, é diferente, por exemplo, de apresentar dados de um currículo. Escrever um currículo é outra coisa. É bacana também, é legal a gente saber os cursos que você fez, a trajetória que você estabeleceu profissionalmente e tal, mas são textos diferentes com finalidades diferentes. A autonarrativa, ela tem dupla entrada de formação. Por um lado, ela é formação para a própria pessoa. Eu vou retomar isso mais para frente, na outra disciplina, mas eu vou adiantar uma coisa para vocês aqui. Na perspectiva teórica que nós estamos trabalhando, nessa linha teórica que nós estamos trabalhando,
nós levamos em consideração uma proposta de uma autora que é uma pesquisadora e professora da Universidade de Paris 13, ela é francesa, ela trabalha lá, e ela diz assim, um texto que nós vamos estudar na disciplina seguinte, as pessoas, a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, não tem uma história de vida. O que elas têm é a vida. Elas passam a ter uma história de vida quando elas passam a narrar aquilo que viveram. Então, ela começa a escrever uma história da sua própria vida. Então, essa narrativa, ela é autobiográfica. E por que ela é de formação para a própria pessoa? Porque quando a gente narra oralmente ou por escrito, independentemente se a gente faz isso como uma atividade de um curso como o nosso ou outra razão, eu estou atribuindo significados a eventos vividos. Essa é uma das grandes contribuições do texto narrativo autobiográfico. É formação, porque ao atribuir significado, ao atribuir sentido a um evento que você viveu, em qualquer momento, em particular, nesse nosso texto, um evento vivido em relação à escola, porque é um curso que nós estamos focando na escola, então é nesse sentido o evento que a gente está pedindo para vocês narrarem. Um evento vivido na escola é uma coisa, um evento vivido, narrado na perspectiva de você contar o que viveu, já é atribuir um sentido sobre aquilo que a gente chama de vivido. Então, nós temos aí um conceito, aliás, dois. O de vivido e o de narrativa de vida. O vivido é a nossa vida prática. Nós tratamos disso um pouco na primeira aula, eu vou reforçar mais um pouco nessa aula aqui, em outros momentos também. A vida prática, o vivido, é essa... Nós praticamos a vida. Nós exercemos atividades, quando eu me deito e durmo, eu estou exercendo uma atividade, que é uma atividade de descanso, de repouso, enfim, de recuperação das minhas energias vitais e tal. Pois bem, nesse sentido, tem uma grande perspectiva na linha da formação, porque é dar a oportunidade a cada um de formação no sentido de gerar a própria história de vida. Como eu disse, na perspectiva teórica que eu estou trabalhando e que eu vou apresentar melhor na outra disciplina, o que a gente tem não é uma história de vida, nem um passado. O que a gente tem foram eventos vividos. Quando a gente narra, descreve um evento, situa ele eventualmente num tempo, quando a gente atribui a ele um valor, porque se eu estou narrando aquele evento, é porque ele tem um valor para mim, ainda que seja um valor negativo. Se eu narrar um problema que eu vivi na escola quando eu era criança, eu estou atribuindo aquilo é importante para mim, talvez seja uma marca, talvez seja um trauma, mas escrever autonarrativa não é um exercício terapêutico, é um exercício de formação. Eu não tenho nada com as narrativas, nada contra as narrativas de vidas que são terapêuticas, mas eu não sou terapeuta, eu sou educador e trabalho dentro de uma perspectiva para dizer para vocês, nós não estamos tentando curar nenhuma ferida de ninguém, não tem função terapêutica isso. Então, e ao expor por escrito aquilo ali, né, você está atribuindo sentido. Então, a primeira grande característica da narrativa autobiográfica de formação é que você atribui sentido a coisas que você viveu, tanto no sentido daquele evento em si, né, como também no encadeamento de alguns eventos que você vai narrando, independente se eles são em ordem cronológica ou não. Eu disse a vocês na aula passada, não precisa relatar coisas na ordem cronológica. Narra do jeito que você quiser.
Pode ser em ordem cronológica e pode ser em outro tipo de ordem também, ok? Mas tem uma dupla função de formação. A primeira é essa. Você passa não só a produzir a sua história de vida em relação à formação escolar, à sua escolarização e ao processo de entrada na profissão, né, no métier do ser docente, da profissão docente, ou, né, de ser educadora, mas tem uma outra grande vantagem formativa na narração. Quando você escreve uma narrativa e oferece ela como uma atividade solicitada aqui no curso, né, o que você faz é dar oportunidade para quem vai trabalhar com essa sua narrativa e a de todos os outros, de construir uma escola, uma concepção de escola, de criança, de jovem, de adulto, de professor, a partir das narrativas de vida. Então, o que nós estamos fazendo é criando um texto, uma construção coletiva que vai dizer para a gente, para nós todos, o que nós pensamos da escola, o que nós queremos em relação à criança, à formação da criança, da família. Todos esses temas são importantes porque, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, são referenciados dentro da narrativa. Então, se porventura você escrever um texto mais parecido com um currículo, eu vou pedir para você acrescentar esses eventos, na ordem que você quiser, do jeito que você quiser, os eventos que você quiser relatar. O Roberto já destacou, nós temos um sigilo ético em relação a esses textos. Tá? Nós vamos trabalhar com esses textos, mas ninguém vai publicar nada disso aí. O que nós fazemos é extrair conhecimento, né, desses textos para trabalhar no próprio curso, e se eventualmente qualquer citação relativa a esses textos for feita num artigo ou num livro que eu vou produzir, certamente não terá o autor, o nome da pessoa ali. É o sigilo ético exigido pela universidade, pelo comitê de ética da universidade. E eu sigo isso rigorosamente, ok? Então, eu pediria para vocês que já fizeram, dê uma olhada no que você fez lá de postagem. Se você já foi nessa linha de contar um pouco eventos que você viveu em relação à escola, em diferentes fases da vida, está ótimo. Se você escreveu alguma coisa um pouco mais distante disso, acrescente os eventos para que a gente possa ter esses elementos, porque o que eu estou buscando com isso é uma atividade de formação para você e uma atividade de formação para nós todos educadores. Mais para frente um pouco, eu vou voltar nesse assunto. Na segunda disciplina, vocês vão entender isso melhor, que eu vou trabalhar alguns conceitos ligados à perspectiva de formação a partir de autonarrativas biográficas, autonarrativas de formação, e aí vocês vão entendendo um pouco melhor. Se vocês já conseguem localizar, não, o que eu fiz não foi bem isso, por gentileza, escreve novamente, pega o seu texto, acrescenta, não precisa apagar tudo. Acrescenta eventos ali, perdão, que a gente possa encontrar elementos para entender a escola, a criança, a função social da formação, da educação, o direito à educação, uma série de coisas aparecem ali. E são esses temas que nos interessam, tá bom? Bom, nós vamos entrar então Professor, só mais específico. Perdão. Professor, só duas coisinhas, só falar uma coisinha para vocês. Claro. No mesmo lugar que vocês não precisam apagar o texto que vocês já fizeram. Vocês podem pegar aquele texto e colocar um outro. Então, naquela mesma ferramenta, a gente pode colocar vários textos ali de vocês. Tá bom? Então, não precisa completar. E só uma outra coisa, professor, que eu acabei esquecendo, é que vocês precisam, por favor, colocar no chat que vocês autorizam a gravação, tá? Isso é importante, gente. Tá bom, professor? Era só isso. Que bom. Abre ali o chat, porque é uma exigência da universidade com a EAD e o ensino remoto. Abre o chat ali, escreve autorizo a gravação
vai aparecer o seu nome e essa frase fica gravado e a gente atende à exigência da universidade. Ok? Enquanto o pessoal vai escrevendo, eu vou entrar, então, na nossa aula de hoje. Eu já falei boa noite a todos, é que entrou gente depois que eu falei, renovo aqui o meu boa noite, a minha gratidão por vocês estarem aqui novamente, sinal que vocês estão acompanhando, que não desistiram logo após a primeira aula, isso é muito bom. E eu gostaria de corresponder, né, e estar à altura desse compromisso, que é o fato de todos vocês estarem aqui já com a gente hoje. Tá bom? Eu estou vendo uma mão levantada da Aparecida. Aparecida, você quer falar alguma coisa? Ou foi acidentalmente? Boa noite. Boa Não, noite. eu quero sim. Pode falar. Eu estou em dúvida em relação à plataforma, porque Diga. me andei mexendo lá e, para mim, eu tinha anexado e já enviado o texto. Hoje eu fui ver se tinha alguma resposta, estava constando que eu não tinha enviado. Então, assim, a plataforma ela é um pouco complicada, né, de mexer. Um pouco é difícil. Roberto, me ajuda aí. O Aparecida, o professor Aldo, ele fez alguns vídeos já para vocês, para indicar aonde vocês colocam. Esse erro que você está falando, ele é comum, né? Porque vocês acabam nem tão... Para quem não está acostumado com o Moodle, depois que você aprende, ele é muito parecido. Então, algumas páginas. Então, quando você tiver alguma dúvida, você escreve para a professora ou você me manda uma mensagem, eu mando exatamente o link do local exato que você tem que fazer, porque cada clique que você dá, aparece na sua barra de ferramentas, se você estiver fazendo na sua barra de endereço do seu navegador, aparece um código ali. Então, para cada uma delas, então eu posso direcionar vocês. Mas é importante, a disciplina do professor Flávio, quando vocês estão, é a disciplina 01, atividade está na semana 2, e aí vocês vão entrar ali, vocês vão clicar na autonarrativa. Aí vai aparecer, vai aparecer o nome de vocês têm que colocar anexar conteúdo. Aí você arrasta ou você procura no seu navegador onde que você vai estar, e ele automaticamente. O que acontece é que tem gente, por exemplo, que eu percebi que teve uma pessoa, não sei se foi você, tá, Aparecida, que acaba colocando nos próprios comentários, tá bom? O Aldo também, Aldo, você quer completar alguma coisa? Por favor. Não, é exatamente isso. Eu recebi também umas dúvidas ao longo do dia de hoje, exatamente. Eu entreguei a minha tarefa e não aparece. E, na verdade, a tarefa que foi entregue foi a da disciplina 00, e não a da 01. Então, é legal ver o vídeo de novo, porque no vídeo eu mostro as abas lá em cima, que dizem se é uma disciplina ou se é outra, se é a semana 1 ou semana 2. Então, é bem interessante rever o vídeo, porque lá eu mostro direitinho. E logo você vai mandar aquele outro vídeo que dá para acompanhar as atividades por ali também, né, Roberto? Combinado? Maravilha. Ok. Certo. Aparecida, depois, se você continuar com dúvidas lá, aciona o pessoal, tem e-mail, tem canal de mensagem pelo Moodle, sinal de fumaça, pombo correio, esperneia, não fica com dúvida, não. Professor, a gente sempre está falando para eles que a gente segue, eu não tenho nenhum problema em responder, como o Aldo não tem, mas a gente sempre pede para vocês, primeiro, comunicarem os professores de turma. Isso. Entendeu? Porque senão, se você imagina, se são 300 e poucas pessoas, se todo mundo mandar mensagem para mim, ou para o Aldo, ou para o professor, a gente não dá conta. Então, o professor de turma, eles estão próximos de vocês. Quando eles não sabem, eles falam com a gente. Né? Quando eu não sei também, a gente conversa, pede ajuda para os universitários da universidade, né, professor? Porque às vezes tem coisa que são só eles que conseguem resolver para a gente. Tá bom? Mas vocês podem ficar tranquila. O que é importante é não ficar com dúvida. Isso. Maravilha. Certo, muito obrigada. Bom, de nada. Gente, então vamos lá. Eu trouxe para vocês, para a gente começar,
uma historinha que eu quero ler de novo com vocês. Não é de novo, porque essa aí vocês não conhecem ainda, mas é a mesma estratégia. O Roberto vai apresentar ela para a gente, e eu vou ler junto com vocês. Você vai lendo com os olhos, eu vou lendo em voz alta, bem calmamente, para que vocês possam me acompanhar. A historinha também tem a ver com a nossa aula de hoje. Ótimo. Banho, professor. Estamos vendo. Obrigado, Roberto. A história de hoje se chama O Homem que Não Sabia Nada. Em uma pequena vila, um pouco distante dos grandes centros urbanos, vivia um homem que não sabia nada. Seu Chico, por que se chama Francisco? Não sei não, minha mãe... E aí o perguntador já estava indo embora. Senhor Francisco, por que chegou atrasado ontem? Não sei bem, eu estava indo... E aí o perguntador já tinha virado as costas. Ô Chico, que hora você vem na minha casa amanhã? Não sei ainda, eu vou ver... E o perguntador já não estava mais prestando atenção. Chiquinho, cadê o seu lápis? Isso quando ele era criança, na escola. Sei não, pro. Eu vi ele agora de pouco e a perguntadora já estava na carteira de outro aluno de costas. Chico, você sabe? Sei não. Chico, você sabe? Chico, você sabe? Sei não. Chico, você sabe? Chico, você sabe? Chico, você sabe? Não, acho que não sei não. E assim ia vivendo, sem saber nada. Todo mundo sabia que o Chico não sabia nada. Ele já era até chamado de Chico Sabe Nada. Todo mundo o conhecia. E quem o conhecia sabia que ele não sabia nada. Um dia, andando pela rua, sem saber nada, Chico viu uma criança atravessando a rua sozinha. Vinha vindo um caminhão descendo a ladeira. Num relance, num relâmpago, Chico atirou-se sobre a criança, agarrando-a com as duas mãos e caindo de lado com a criança. Ela sem nenhum arranhão nos seus braços e ele todo ralado. O motorista do caminhão gritou: "Tá querendo morrer? Que tá fazendo no meio da rua?" Chico respondeu: "O de sempre. Sei não, só pensei em..." E antes dele terminar, o caminhão já estava longe. Chico olhou para a criança, ainda assustada. Ela lhe perguntou: "Você ficou com medo de morrer?" "Não sei, não. Acho que fiquei com medo de você morrer. Então você pulou e me agarrou que nem um ninja." Chico rindo de tanta dor. "Acho que é isso aí. Acho que eu sou que nem um ninja. Ninguém vê, ninguém sabe quem ele é, ninguém sabe o que ele faz, ninguém viu e ele já foi embora." O menino o abraçou e disse: "Você pode me ensinar a ser um ninja igual a você?" O Chico, meio temeroso, respondeu: "Não sei não. Você quer ser invisível?" Disse o menino: "Ah, isso eu já sou." O Chico perguntou: "Como assim?" "Lá na escola. Ninguém me vê, acha que eu sou invisível. Outro dia eu vi a minha professora falando para outra professora: 'Quem? O Joãozinho? Aquele menino não dá nem um pio, não sabe nada. Às vezes acho que ele nem existe de verdade.'" Vamos em frente. Como aqui tem bastante gente que sabe quase tudo, deixa a história do Chico não sabe nada de lado agora. Agora nós vamos conversar sobre saberes, que é o tema dessa disciplina. O curso que nós estamos fazendo aqui, que é o curso de especialização,
da escola pública à escola outra, projetos de vida que afetam o trabalho, a vida e tal. Mais ou menos assim é o título do curso. E tem o projeto Escola Outra, falei um pouquinho na outra aula para vocês, que é uma maneira de conceber a escola, a criança, a educação escolar. Por isso que eu comecei pedindo uma autonarrativa de formação, ou seja, o que você conta que viveu em relação à escola, em diferentes momentos da sua vida. Não importa se são coisas boas ou ruins, eu não estou preocupado com isso, e não tem um jeito certo de fazer. Tá? É contar eventos da própria vida em relação à escola. Eu fiz uma pergunta para vocês, eu faço uma pergunta hoje para vocês, que é a seguinte: você sabe o que você sabe? Lembrando, a pergunta da aula passada era um pouco diferente. Você sabe o que você não sabe? Hoje eu estou invertendo, eu estou tirando o não e estou te perguntando: você sabe o que você sabe? E vem uma segunda pergunta. Nossa, Daiane, que pena, ela não está conseguindo ouvir. Como você aprendeu o que sabe? Então, hoje nós vamos levar em torno das duas perguntas. Não importa se ao longo da sua vida, algum dia alguém te viu como o tal do Chico sabe nada. Acho que é bom desativar o microfone da Daiane. Obrigado, Roberto. Para vocês todos poderem ouvir. Então, eu vou pedir para vocês deixarem essas duas perguntas na sua frente. Na sua frente, onde você estiver durante o dia. Se você escrever essas duas perguntas e puser no bolso, de vez em quando você vai perguntar para você mesmo: o que é que eu sei? O que é que eu sei sobre o quê? Bom, aí você pode indicar, né? O que é que eu sei sobre a escola? O que é que eu sei sobre as crianças que estão na escola? O que é que eu sei sobre as famílias? O que é que eu sei sobre isso? Sobre aquilo? De preferência, em relação à escola, porque o curso se refere à formação escolar. Mas essa pergunta pode ser em outros campos também. A segunda pergunta é tão importante quanto a primeira, que é: como você aprendeu o que sabe? Eu me lembro de uma história que uma amiga me contou uma vez, e ela trabalhava com crianças ditas problema dentro da escola. Em geral, problemas de aprendizagem, aquelas que têm dificuldade de aprender. As pessoas que conheciam essa minha amiga, levavam para ela, para ver se ela conseguia. Né? E uma vez, ela estava lá ela tinha uma sala que ela alugava para atender crianças com dificuldades e tal. E ela, olhando pela janela, ela viu parar um carro de polícia na frente da casa onde ela tinha essa sala de atendimento. Ela ficou curiosa e saiu para ver. Saiu do carro um policial, abriu a porta de trás, saiu uma senhora, do lado dela uma criança, e do lado da criança um outro policial, segurando meio no ombro dele. E eles foram chegando ali e entraram na onde ela estava. Ela estranhou a cena. Ela falou: o que está acontecendo aqui? Aí a mãe tomou a palavra e falou assim: nós sabemos que a senhora trabalha com crianças que têm muita dificuldade de aprender, que não aprendem e tal. Já falaram para a gente que a senhora poderia ajudar. Esse aqui é o meu filho, não vou lembrar o nome, também não falaria aqui, porque não é o mais importante. Mas ela falou: então, aqui está o meu filho, ele é dessas crianças, tem muita dificuldade e tal. E a minha amiga, ouvindo ela, a mãe, e olhando,
sabe o que ela estava perguntando naquele momento, na cabeça dela, né? Você deve imaginar, né? O que esses dois policiais estão fazendo? Será que algum deles é pai da criança? Né? Mas até aí ela não tinha falado nada. Aí ela falou assim para a mãe, falou, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, a senhora senta aqui um pouquinho, tem uma recepção, e eu vou levar o seu menino aqui nessa sala de dentro. O policial fez menção de entrar junto, deu uma impressão de que ele ia entrar junto com a criança na sala dela. Ela estranhou, e a mãe veio e falou assim, sabe o que é? Ele é muito peralta, chega a ser até meio perigoso, entende? Essa minha amiga, se ela tiver 1,5 m de altura, é muito. Ela olhou bem para a mãe, olhou para os dois policiais e falou para a mãe assim, a senhora senta aqui, vocês dois esperam lá na viatura, lá fora, por favor. Não, mas a senhora... Falou, não, eu vou entrar só com esse menino aqui na minha sala. A mãe ficou toda cheia de medo e tal, mas concordou, né? Os guardas olharam um para o outro e falaram, bom, que seja, né? Saíram, esperaram ali perto da porta, porque vai que dá uma gritaria lá dentro, eles corriam lá, né? Ela pegou o menino, chamou ele, falou, entra aqui comigo, fulano, por favor. Ela tinha uma mesa de trabalho, tinha uma cadeira que ela sentava e tinha uma cadeira de frente para a mesa dela. Ela falou para ele, senta aqui um pouco. Ele sentou, ela além de ser bem baixinha, ela mancava com uma perna, que ela teve um problema logo depois que ela nasceu, acho que não tomou alguma vacina, não sei o que, ela mancava com uma perna. E ela foi mancando do lado de lá da mesa. Quando ela sentou, o menino pôs duas mãos em cima da mesa e falou assim, eu vou quebrar tudo aqui. Eu me lembro até hoje ela contando. Ela pôs as duas mãos dela em cima da mesa, olhou na cara do menino e falou assim, então eu vou quebrar você no meio. O menino espantou com a resposta dela. Pensa numa pessoa daquela altura, mancando de uma perna, bancando a valente desse jeito. Ele ficou meio assim, olhando, falou... Aí ela virou para ele e falou, quem é que vai começar? E aí, o menino ficou meio sem ação, ela deu uma meio desarmada, ele ficou meio na dúvida, porque ele estava pronto para pegar alguma coisa, jogar no chão, atirar alguma coisa nela, pular por cima. Ele ficou meio sem ação. Aí ela falou assim, viu, vamos fazer o seguinte, vamos esperar um pouco, vamos conversar um pouco primeiro, depois a gente decide quem que começa a quebradeira. E ela foi conversando, ele foi desarmando, ele estava tenso, ele não chegou algemado, porque era uma criança, mas chegou com 2 policiais escoltando ele e a mãe dizendo que ele era um perigo. E não é porque eles estavam mentindo, ele devia ter feito daquelas, né, aprontado daquelas, na rua, na escola, com a vizinha, deve ter batido em meio mundo, etc. E tal. Aí ela falou para ele assim, ela não perguntou se ele tinha dificuldade em alguma coisa na escola. Ela falou para ele assim, o que você sabe fazer? O menino já estava meio desarmado, meio curioso, meio... eu sei subir em árvore. Ela olhou bem na cara, sabe subir em árvore? Eu sei. Olha que eu estou duvidando que você sabe, hein? Mas como assim está duvidando? Ela levantou, falou, vem aqui um pouco. Abriu uma porta que dava acesso para o quintal daquela casa, tinha uma árvore lá. Ela falou, prova para mim, sobe nessa árvore aqui. E o menino, mas não levou 2 segundos, né? Subiu, agarrou na árvore, subiu e falou... Ela olhou bem e falou, nossa, mas não é que você sabe mesmo, eu não sei subir em árvore até hoje, essa árvore fica aí, eu não consigo subir nela. Dessa aqui eu vou perguntar outras coisas. E eu vou resumir a história para você. O que mais que você sabe? Eu sei subir no muro, sobe aqui, tinha um muro, sobe aí. Você sabe andar em cima do muro? Pensa numa pessoa meio doida. Mas, gente, os meus amigos é tudo assim, é tudo meio pancada, entende? O Roberto é meu amigo, deixa eu avisar, tá? Então, olha só.
Meia hora, 40 minutos depois, ninguém estava escutando de gritaria, os policiais estavam sem saber o que estava acontecendo, a mãe estava meio preocupada, será que a mulher está viva lá? Ele já matou ela, né? Ela saiu de mão dada com o menino, dando risada, o menino também, virou para a mãe e falou assim, quando que você vai trazer ele de novo? Ó, esse cara é jóia, hein? A mãe ficou sem entender. E a história segue depois, ela teve outros momentos e tal. A mãe, os 2 policiais, e o menino estava prontinho, esperando assim, o que é que foi que você aprontou, hein, que você chegou aqui com a polícia? O que é que você não sabe? O que é que isso? O que é que... Prontinho para pegar todos os rótulos que tinham sido colocados na testa daquele garoto, para jogar na cara dele, fazer um discurso, dar um sermão, porque você tem que valorizar sua mãe, porque você tem que valorizar isso. Ele estava preparado. Para quê? Para quebrar tudo. Ela quebrou ele no meio. Ele não esperava que ela perguntasse para ele o que ele sabe. E ele não esperava também que ela perguntasse para ele se ele sabia subir numa árvore. Como ele não esperava que ela apresentasse ele para a árvore do quintal daquela casa e dissesse para ele, duvido que você sobe aí. E a conversa que se seguiu deles, entre ele e ela, depois que ele desceu da árvore, depois que ele desceu do muro, eu sei andar de bicicleta, eu sei, eu já participei de campeonato de cuspe à distância, olha, aquelas coisas que você imagina. O menino falou. Da onde ela partiu? Essa pergunta aqui. O que é que você sabe, hein? O que é que você sabe fazer? O que é que você sabe da vida? O que é que você sabe sobre pai, mãe, tio, avó, divórcio, sei lá o que. O que é que você sabe? Ela fez um monte de perguntas de o que é que você sabe. E durante as respostas ela foi perguntando como é que você aprendeu isso, como é que você aprendeu aquilo, como é que você aprendeu a andar de bicicleta, como é que... né? Foi a primeira vez, provavelmente. Eu não vou aqui culpar ninguém da escola por onde ele passou. Também porque ela estava só com ele e a coitada da professora estava com outros 30 dentro da sala. E esse menino pendurado no ventilador, ligado, né? Pensa só. Então, eu entendo, não vamos culpar ninguém, não, gente. Não é por aí. Eu falo sempre o seguinte, se você vai culpar alguém, culpe a história. Culpe o sistema. Culpe as circunstâncias, mas não culpe as pessoas. Sabe, ninguém nasceu culpado, né? Mas tem gente que vive culpado. Sabe a história do Chico Sabe Nada? Eu desconfio que era mais ou menos nessa linha. O menino acho que devia ser conhecido como Chico Sabe Nada. Sabe nada, não faz nada, não presta para nada. Aquelas coisas que a gente ouve por aí. Essa pergunta de o que é que você sabe? E se você sabe o que você sabe? Junto com essa outra, como é que você aprendeu o que você sabe? Especialmente essa segunda, mas a juntura das duas, vamos dizer assim, vale 1 milhão, gente, como eu falei na aula passada. Sabe por quê? Porque se você descobrir a forma, como é que a criança aprende. Se a mãe tivesse 1 milhão, ela pagaria para você. Eu, de vez em quando, falo da minha esposa, porque ela é um exemplo de professora para mim. Ela foi professora alfabetizadora a vida inteira. Já aposentou. E quando ela falaram para ela que tinha um menino autista na sala, na verdade ela trabalhava com crianças com dificuldade de aprendizagem a maior parte do tempo. E apareceu um menino autista, todo mundo já tinha tratado ele como Chico Sabe Nada. Todo mundo. E eu não culpo as pessoas, como já falei para vocês, as pessoas não sabiam o que fazer. Nem ela bem sabia. Mas ela foi tentando de um jeito aqui, de um jeito ali, de um jeito lá, e resumo da ópera, ela alfabetizou o menino. A mãe desse menino até hoje fala com ela pelo WhatsApp.
que fala de um jeito bem alegre, fala para ela assim, chama ela de nega. Nega, você é da minha família, filho. A gente tem você que nem uma irmã aqui em casa. De tanto que a gente ama você. Eu sei por quê. Eu fico imaginando o porquê. O que ela fez? Milagre? Não, talvez não. Milagre a gente deixa para Deus, né? Mas ela foi tentando partir, talvez, de alguma coisa que o menino gostava, ou sabia, ou mais saber. Se ela contou para mim os detalhes, eu já esqueci. O que eu sei é que de vez em quando essa mãe procura ela. Nós estamos falando sobre, sabe o quê? Até aqui? Sobre aprender. Nós estamos falando sobre aprender. E na teoria da relação com o saber, uma das primeiras coisas mais importantes é entender o que é aprender. E aprender é uma demanda de nós, seres humanos. Todo ser humano, para ser humano, estou falando ser da espécie humana, não é só ser indivíduo da espécie humana. Ser humano, ele tem que aprender. Então, se aquele tal de Chico sabe nada que tem na sua frente, todo mundo fala, esse aí é o Chico sabe nada, viu? Você vai lembrar da historinha? Olha bem para ele, vê se ele parece gente. Se ele parece gente, é porque ele aprende. Pode ser difícil, pode ser demorado, pode ser que tenha que virar pirueta na frente dele. Pode ser, não sei o que vai precisar fazer. Mas ele aprende. Está aprendendo a ser humano. Acontece o seguinte, olha. Nascer na espécie humana, como indivíduo da espécie humana, é assim que a biologia chama, né, quando nasce alguém, né, um cachorrinho, um gatinho, um filhote de girafa, eles chamam de indivíduo daquela espécie. Então, nós somos indivíduos da espécie humana. Quando a gente nasce, nós nascemos com uma espécie de obrigação de aprender para a gente ser. Eu estou tratando, gente, dentro de uma perspectiva teórica. Aprender é aprender a ser. Começa por aí a conversa. A segunda coisa é que quando a gente nasce num mundo de humanos, um mundo fabricado pelos humanos. Mas olha só que interessante. Um mundo estruturado antes da gente chegar. Quando você chega ao mundo, você nem ainda tem noção de quem você é, né? De onde você nasceu e tal, de onde você está. Você está ainda começando a aprender. E o mundo já está estruturado, já tem normas, já tem regras, já tem um jeito de ser. Se nasce um menino, já tem gente projetando que ele vai ser isso, vai ser assim, vai ser assado e tal. Nasce uma menina, enfim. Então, o mundo ao nosso redor, presta bem atenção, é um mundo que está estruturado antes da gente chegar. Quando a gente chega, ele já está estruturado e recebe a gente dentro desse mundo estruturado. O que isso quer dizer? Presta atenção, que isso agora é um conceito. O mundo é um sistema simbólico. O que é um sistema simbólico? É uma estrutura humana carregada de sentidos. É isso que quer dizer que o mundo é estruturado. E não é estruturado só por causa da língua, da cultura. Não, tem muito mais do que isso.
Mas o ser humano é o resultado desse encontro entre a biologia e a cultura. Bom, pensar nesse sentido é pensar que o que é a palavra existir. Agora eu vou pedir para todo mundo abrir o chat. É a minha lousa, gente. Eu queria que você estivesse perto de mim, eu com o giz, eu adoro escrever na lousa. Aliás, tem um combinado aqui em casa. Aqui em casa é assim, quando eu saio e digo que vou dar aula, eu escrevo bastante na lousa e não lavo a mão. Sabe por quê? Porque quando eu chego em casa, minha esposa olha na minha mão e fala assim, se está muito limpa, ela fala, onde você foi? Não, gente, eu preciso pegar no giz. Eu estou brincando, eu escrevo na lousa, porque eu amo escrever na lousa. O dia que parar de inventar giz e lousa, acho que eu vou pendurar a chuteira. Mas vamos lá. Eu abro o chat, que eu vou escrever a palavra que eu quero mostrar para vocês. Está todo mundo vendo aí? Ela está dividida por um hífen, existir. Nós juntamos, tiramos esse hífen e dá o verbo existir. Sabe o que quer dizer existir? Quando eu divido essa palavra do jeito que eu dividi aí, quer dizer pôr para fora algo que está em mim. Manifestar algo de dentro de mim para fora. Por isso, o prefixo ex, no grego, está presente nessa palavra. É pôr algo para fora. Existir é pôr algo para fora. Algo de dentro de mim. Pode ser uma ideia, pode ser um jeito de ser, um jeito de andar, de vestir. Existir é mostrar-se ao mundo que está estruturado ao meu redor. E é importante essa coisa do existir, porque ela nos remete a uma lição que essa teoria da relação com o saber nos traz, que é muito importante. A essência do ser humano, de acordo com essa teoria, não está dentro dele, mas está fora dele. Então, só tem um jeito de existir nesse mundo. Colocando a sua fala, o seu jeito de ser, o seu jeito de vestir, que é manifestar o seu jeito de ser. Tem uma palavra grega chamada ethos, que quer dizer isso, jeito de ser, para fora. Para o outro. E para o mundo, que é também o meu outro. Vocês estão comigo? Tudo bem? Se alguém tiver com alguma dúvida, levanta a mão, abre o microfone, dá um grito aí. Então, olha só que interessante que é esse tal de ser humano. Como é interessante a gente se deixar desafiar pelas teorias de vez em quando, porque elas põem a gente para pensar. Se existir é pôr para fora, e a essência do ser humano é pôr para fora quem ele é, para ele ser o que é, então a essência do ser humano está na relação com o outro, e na relação com o mundo exterior, esse mundo estruturado. Lembra do conceito que eu falei? Com esse sistema simbólico que é uma estrutura de sentidos que está posta na minha frente. A pergunta da Kátia é ótima, gente. Quem não faz isso não existe, só vive. Eu tenderia, Kátia, a dizer que eu não estou acostumado a dar respostas a perguntas difíceis antes das 20h30, mas eu vou abrir uma exceção para você. Estou brincando, é que eu estou pensando na resposta. Você faz cada pergunta, hein, Kátia? Fala sério.
Olha só, quem não faz isso não existe. Do ponto de vista filosófico, não existe. Não é nem o Chico sabe nada. Veja só. Para existir tem que fazer algo, tem que manifestar. Mas, ô Kátia, se você ficar paradinha, durinha assim na frente de alguém, você está se manifestando. A pessoa olha e fala, por que ela está em silêncio desse jeito? Por que ela está dura que nem uma estátua? Você está manifestando. Então, eu vou fazer um exercício filosófico com você que eu aprendi que fizeram comigo. A melhor forma de você responder uma pergunta quando você não sabe bem a resposta, responde com uma pergunta. É o seguinte, Kátia, eu vou voltar um pouquinho na pergunta dela, ela falou assim, quem não faz isso, de manifestar, de pôr para fora, né, aquilo que ele tem dentro de si, não existe, só vive, filosoficamente é verdade, Kátia. Só que tem um detalhe, viver é manifestar-se, não tem como. Eu vou dar um exemplo, Kátia. Há uns 3 anos atrás, 4 anos, eu não vou me lembrar exatamente, vocês vão lembrar porque vocês devem ter visto essa notícia. Nasceu uma criança, uma menina, eu não vou lembrar o nome que deram para ela. Nossa, eu estou congelando aqui nesse ar. Espera aí, gente. Nasceu uma criança, uma menina, com uma deficiência. Ela nasceu sem cérebro. Só um minuto, gente. Olha bem. Ah, beleza. Vai lá, vai com Deus. Beijos. A patroa chamou, tem que parar, entendeu, gente? Não é assim, não, que vai ignorando, né? Né, Miriana? Olha só, a menina nasceu sem cérebro, quase inteiro. Ela só nasceu com o cerebelo, o núcleo, aquele núcleo que liga o cérebro aos músculos do pescoço e tal. Não sei direito explicar isso, não. O fato é que ela nasceu só com o cerebelo. A cabeça bem murchinha, ela não tinha cérebro. Os médicos chamaram a mãe e o pai e falaram assim, se ela não nasceu morta, ela vai morrer daqui a pouco. E ficou todo mundo em prantos ali. Não interessa do jeito que ela está por dentro. Ela é minha filha, eu quero ela, não quero que ela morra. E o médico falou, pode esperar, ela vai morrer. Ninguém vive desse jeito que ela nasceu. Passou 10 minutos, passou meia hora, o médico voltou lá, a menina estava viva. E a mãe estava mais morta do que a menina, né? Coitada. De medo. Passou 1 hora, passou 2, passou 5 horas, o médico chamou outro médico. Falou, você tem que ver aqui, você tem que vir ver aqui, rapaz, o que está acontecendo. O que foi? Chegou os dois lá, olhou. Como que ela está viva? Sei lá. Passou 1 dia, passou 2, passou 1 semana. Gente, a menina viveu 6 meses. Depois ela morreu. Ninguém na medicina que foi consultar virou um caso assim, conhecido no exterior até. Ninguém sabia dizer como é que aquela menina estava viva. A gente que tem fé, a gente fala, Deus deixou ela viver. Eu também acho que deve ser. Não tenho nenhum problema com essa explicação, muito pelo contrário. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Os 6 meses que ela viveu, ela deu muito sentido à vida da mãe e do pai e da família. A mãe dizia que via ela sorrir. Pode ser que a mãe não estava enxergando demais, mas não interessa. O fato que a mãe dizia que via ela sorrir. Enfim, o ser humano, ele é esse ser, retomando a nossa conversa a partir da excelente pergunta que a Kátia trouxe, não tem como existir sem viver, Kátia, é isso que eu queria dizer para você. Mas olha só, a gente nasce com uma ausência importante. Qual? A ausência de mim mesmo. Você já alguma vez
pegou você conversando consigo mesmo? Ou mesmo? Olha só, Roberto, quantas pessoas balançando a cabeça que sim, depois eu que sou doido. Gente, estou brincando. Eu também, vira e mexe, eu estou falando comigo mesmo, sozinho, em voz alta. Mas veja só o que nós estamos fazendo. Nós estamos buscando o sentido, às vezes, de uma coisa que eu queria fazer e não fiz. E fico brigando comigo. Nossa, por que eu não fiz? Ou porque eu fiz uma coisa que eu não devia ter feito. E dá na mesma. Mas olha que importante. Se o ser humano carrega em si uma ausência, e essa ausência é a ausência de si mesmo, é porque ele só é ser humano na relação com o outro. Então a essência dele está na relação com o outro, não está nele. Está fora de si. Isso que quer dizer, nesta perspectiva teórica, existir e também viver. Ok? Bom, carregar essa ausência de si nos leva a uma das coisas que é uma espécie de motor que surge no ser humano desde pequenininho, muito cedo, acho que antes dele sair da barriga da mãe. E uma coisa que vai acompanhar ele a vida inteira e que faz uma diferença danada na vida dele. O que é? É uma coisa chamada desejo. E qual é o grande desejo do ser humano? Gente, eu estou tratando do ponto de vista de uma perspectiva teórica, tá? Eu não estou falando aqui verdades nem mentiras, eu estou tratando de teoria. Pois bem, qual é o grande desejo do ser humano? O outro. Por quê? Porque o outro carrega no ato dele existir, ou seja, dele se manifestar como o outro na minha vida. Ele carrega em si e na relação comigo a possibilidade de dar sentido à minha vida. Talvez eu tenha indicado na aula passada, vou dizer de novo, vale a pena assistir aquele filme O Náufrago, com Tom Hanks. Vai nessa linha. Se você já assistiu, para ver de novo. Ele só saiu de lá porque ele estava acompanhado do senhor Wilson e da esposa dele. E vocês sabem, quem assistiu sabe do que eu estou falando. Tem uma pessoa que é a Claudirene, que levantou a mão. Abre o microfone e fala comigo, Claudirene. Não? Se for por engano, não tem problema. Eu vou seguir aqui, Claudirene, se você quiser falar, abre o microfone e me interrompe, sem medo de ser feliz. Vamos lá. Então, o desejo do outro é também o desejo de mim mesmo, o desejo de eu ser, de ser possível eu ser quem eu sou. Mas por que isso é possível? Porque eu nasci num mundo cujos sentidos já estão estruturados ao meu redor. Vocês estão comigo? Não precisa concordar, pode discordar, não tem problema. Precisa entender. Para a gente fazer uma crítica de uma teoria, a gente precisa entender a teoria. E pode discordar dela. Teoria não é para você abraçar e falar, nossa, agora eu sou feliz. Não, calma. É uma perspectiva teórica. Nessa linha de desejo do outro, porque eu desejo a minha essência, e a minha essência não está em mim, está na relação com o outro, né? Há 3 conceitos que eu vou trazer aqui agora que são importantes entender. O primeiro é o de mobilização. Mobilização é aquilo que nasce no desejo dentro de mim e que me leva, me dá razão, me move a existir, ou seja, a me manifestar no mundo que está ao meu redor.
a me relacionar com o outro. Eu vou chamar o desejo de força interna, é essa força que me mobiliza. Então, eu preciso entender que nós somos nós somos seres movidos pelo desejo. E o desejo é sempre direcionado em relação ao outro, e o outro é também o mundo ao meu redor e a outra pessoa. Então, o primeiro conceito agora importante é o de mobilização. Não há mobilização sem desejo. O segundo conceito importante é o de atividade. Quando eu me mobilizo, eu tenho a força necessária, o desejo necessário para eu entrar em ação e fazer alguma coisa, inclusive ficar em silêncio. Ficar em silêncio é fazer uma coisa. Eu estou vendo um filme, estou assistindo ou participando de uma aula, eu estou lendo um livro, eu estou em silêncio, mas eu estou fazendo alguma coisa quando eu estou em silêncio. Estou fazendo o quê? Eu estou existindo, eu estou manifestando a minha relação com alguma parte da estrutura de sentidos que está ao meu redor. Esses sentidos podem estar num livro, num filme. Olha, eu vou dar um exemplo concreto e prático para você entender o que eu estou falando bem. Você já chegou em casa um dia, como a gente costuma falar, morto ou morta de fome, mas sabe aquela coisa assim que você comia até a panela se descuidasse? Eu sou meio magrelo assim, gente, mas eu sou bom de garfo, viu? Então não é eu digo que eu não sou magro, eu sou força concentrada. Tudo bem que o meu pijama tem uma lista só, mas não tem problema. Olha só. Quando você chega em casa nessas condições, muita fome, mas aquela fome de... Se o boi tivesse vivo, você começava a comer ele antes dele morrer, sabe aquela fome de matar um boi? Então, o desejo, a força, te move na direção daquele prato, daquela panela, daquela coisa que você vai fazer, enfim, de como saciar aquele desejo, que é uma necessidade também. Desejo e necessidade estão muito próximos. O que você vai fazer? Eu vou fazer a comida, eu vou pegar a comida que está pronta, eu vou comer aquela comida francesa, né, que deve ter na casa de vocês, sabe aquela coisa de restou de ontem, né, que a gente fala lá? Então, come até frio às vezes, né? Olha só, você vai fazer algo. Então, você tem a mobilização, e a mobilização te faz desembocar numa atividade. Invariavelmente, ainda que a atividade seja cair desmaiado em cima da cama. Estou morrendo, mas de sono. Desmaiou. Não deitou para dormir. Deitou para continuar dormindo. Dormindo, ele já estava de pé. De tão cansado que estava. Então, toda mobilização nos leva a uma atividade. Aí tem um terceiro conceito que é importante. O primeiro é mobilização. O segundo, a mobilização me leva a uma atividade. Então, o segundo é atividade. O terceiro fecha o círculo. É o sentido. Aquilo que me mobiliza a fazer algo, porque aquele algo faz sentido. Vocês estão comigo? Tudo bem? Essas coisas são importantes a gente entender, porque mobilização, atividade e sentido juntos explicam o que é aprender. É aprender a viver. A relacionar-se com o outro,
a relacionar-se com essa estrutura simbólica, perdão, que está ao meu redor, que a gente chama de mundo, ou de meu mundo, de minha casa, de minha escola, de minha sala de aula, de minha família, de meu casamento. É um mundo estruturado ao meu redor. Acontece que para o aprender se realizar, ele se dá em algumas formas. Então, se eu vou falar de formas de aprender, eu vou usar uma expressão que tem tudo a ver com forma, que é a palavra figura. Então, nós podemos dizer, chamar, que existem figuras do aprender, que são formas do aprender. Né? As figuras se materializam, ou melhor, as formas se materializam nas figuras. Pois bem, o que seriam, então, as figuras do aprender? As formas do aprender. E quais são elas? A primeira forma de aprender, ou figura do aprender, é o chamado saber teórico. Por exemplo, se eu der aqui uma aula sobre a Revolução Francesa, não tem como eu levar você lá no século do 17 para o 18, não vai dar para a gente voltar no tempo. Não tem como eu apresentar para você o Napoleão, não tem como eu apresentar para você o Trudeau, não tem como apresentar. Eu posso falar dessas pessoas, dessas figuras, dos eventos, mas para você aprender, vai demandar um esforço intelectual. Em que direção? Na direção da mobilização, da atividade e do sentido. Então, a primeira figura do aprender, eu falei de 3 conceitos, mobilização, atividade e sentido. Agora eu vou dizer para vocês como é que eles se dão na nossa vida. Eles se dão através de formas, ou dessas figuras do aprender. A primeira delas, a gente vai chamar de saber teórico. Então, saber teórico não é só o saber que eu estudo na escola para saber, mas tudo. O que é felicidade, o que é casamento, o que é ter filhos, o que é a morte, o que é a vida. São saberes que, por mais que estejam escritos num livro, que alguém dê uma palestra, dê uma aula, ou você assista um vídeo, um filme, ou veja um jornal, depende mais de você do que quem está emitindo essas maneiras de te apresentar aquele tema. Mas olha só por que o mundo é uma estrutura simbólica ao nosso redor. Dependendo de onde você está, os sentidos não estão dados quando a pessoa apresenta um conceito. O conceito de felicidade. Mas peraí, o conceito de felicidade para a Mariana, que está aqui, para a Odete, ou para a Renata, ou para a Lúcia, não são exatamente a mesma coisa, não é? Cada um tem um jeito de pensar a felicidade, cada um é feliz de um jeito. Mas por que então a felicidade não é Não, ela é um conceito. E todo conceito tem, atrás de si, uma teoria. Alguém explicou aquilo de alguma maneira, em algum momento. Ele tem uma história. Né? Então, veja só, a primeira forma de eu me relacionar com o mundo para aprender é aprender um saber objeto, um objeto teórico. A gente usa uma comparação muito comumente quando alguém vai se casar, que fala, anuncia para você, ou que te convida para o casamento e tal. E digamos que seja uma pessoa muito próxima de você, e essa pessoa fala para você assim, é boa a vida de casado? Na mesma hora,
na mesma hora, vem duas coisas à sua mente, provavelmente. Você tem vontade de responder aquilo que normalmente a gente escuta por aí. Eu tenho uma boa e uma má notícia para te dar. A boa é a seguinte: quem está dentro não quer sair, mas quem está fora, quem está dentro quer sair, mas quem está fora quer entrar. Sabe as coisas que a gente explica desse jeito? Por quê? Porque tem coisas boas e tem coisas ruins. E aquilo que é bom para você pode ser que não seja para aquela pessoa, não é? Então, veja só. O saber teórico é saber conceitos. E você sabe diferentes conceitos na sua vida. Qual foi a primeira pergunta que eu te fiz hoje? Você sabe o que você sabe? Então, você sabe, eu vou agora entrar no eixo do curso. Nós estamos num curso que é um curso para educadores. Sejam professores ou não, ou exercem outra função na escola, ou na rede na qual você é servidor. O fato é o seguinte: você está ali aprendendo saberes porque você está mobilizado pelo desejo a realizar uma atividade que faça sentido. Então, você pode dizer que sabe o que você sabe porque você cumpriu essa trajetória que vai da mobilização, passa pela atividade e chega no sentido. Se eu sei o que eu sei, bom, eu sei o que faz sentido para mim. Fechou. Aquilo que não faz sentido não passa de informação. Entende? Aí vem a segunda forma de aprender, ou segunda figura do aprender. É aprender a dominar um objeto que tem na minha mão. Seja um lápis, seja o volante de um carro, seja dominar as estratégias de dar aula. É uma atividade. Então, pode ser um objeto, como pode ser uma atividade. São duas coisas nesse segundo lugar, das formas do aprender, ou das figuras do aprender. Dominar um objeto, que pode ser um lápis, pode ser segurar uma caneca, abrir a tampinha dela, tomar a água. Eu não nasci com uma caneca na mão, gente. Eu tive que aprender. Você também. Então, dominar um instrumento, um giz, o que eu vou fazer com ele? Um data show, algo da tecnologia, um celular. Ninguém nasceu sabendo fazer essas coisas. E a gente vai aprendendo a partir dessa forma de aprender, que é dominar um objeto instrumental. Por quê? Porque o mundo criou os instrumentos para eu viver de um determinado jeito. Mas os instrumentos não são iguais para todo mundo. Alguns podem até ser parecidos para todos e tal. Mas os objetos são culturais. Uma terceira figura do aprender é dominar uma atividade. Então, dirigir um carro, dirigir uma escola, dirigir a sala de aula, é uma atividade. São 3 atividades diferentes. Amarrar o cadarço do sapato. Para você que faz isso, eu diria hoje, da forma mais normal e natural possível, você não nasceu sabendo amarrar o sapato. E quem teve filho, que está me ouvindo aqui, sabe a alegria daquela criança que chega correndo da escola, quase com o tênis na mão, só para mostrar para você que ele aprendeu a amarrar o sapato. É uma vitória para ele, ele enche de alegria a casa. Você sabe do que eu estou falando. Pensa na alegria da professora.
A minha esposa sempre falava, reclamava, chorava. Eu preciso ensinar a hora, mas como é difícil ensinar a hora, gente. É um negócio abstrato para ele. Só que quando o aluno aprende, gente... Eu sabia, sabe por quê? Porque eu ganhava 1,5 milhão de beijos aquele dia. Ela chegava, me abraçava. O que foi? O que está acontecendo? Eu estou gostando, mas preciso saber o que é. Ah, ele aprendeu a hora hoje. Maravilha. Dominar uma atividade é uma forma de aprender. Se você perguntar para a criança que está na escola que forma você aprendeu a andar de bicicleta, ele vai contar para você. Se você estiver bem atento à resposta dele ou dela, você vai perceber que tem uma forma. Então, se você fizer uma analogia, dizendo, se ele aprendeu a andar de bicicleta assim, talvez ele aprenda a continha da matemática parecido com essa forma, talvez. A dominar uma atividade. E tem ainda, olha, saber objeto, né? Ou saber um conceito, é a primeira figura do aprender. A segunda, dominar um instrumento, seja qualquer que seja esse instrumento. A terceira, dominar uma atividade, e agora vem uma quarta, tão importante quanto as outras. É um saber relacional, saber relacionar-se. Gente, ninguém nasceu sabendo brigar. Tem que aprender. E ele aprende. Se ele aprende a brigar, ele aprende outras coisas também, viu, cara pálida? Tem uma professora amiga minha que ela chama os alunos de cara pálida. Eu acho tão engraçado. Eu falo, meu, agora ela vai apanhar na sala de aula. Olha só. Saber relacional é saber se colocar no mundo de uma determinada maneira. Por quê? Porque o mundo é repleto pelo outro. Eu vou contar uma coisa que você vai achar, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Uma vez eu estava fazendo uma pesquisa, na época eu estava no mestrado, e fui para uma escola para entrevistar professoras, que a gente chamava na época de professoras primárias. E naquele dia em particular, tinham falado para mim que ia ter uma reunião entre as professoras primárias e a diretora da escola. E a reunião ia ser lá na biblioteca. Então, eu entrei na escola, eu já estava autorizado a entrar, porque eles sabiam que eu estava fazendo uma pesquisa e coisa e tal, eu fui direto para a biblioteca. Quando eu entrei na biblioteca, a diretora não estava ainda. Estava no finzinho do horário de almoço. Ela estava para chegar. Olha a cena que eu vi na biblioteca. Uma professora, calmamente, tomando alguma coisa que devia ser um iogurte. Né? Um copinho na mão, a colherinha. Mas saboreando cada colher. Cada colherada. Olho do outro lado, uma professora recostada na cadeira, na frente dela, na frente dos pés dela tinha um saquinho, do saquinho subia uma linha e ela estava com 2 agulhas aqui, ó, tricotando. Olhei para o outro lado, uma professora tinha esparramado umas mesas que estavam no lado assim da biblioteca. Ela devia estar corrigindo provas, que ela devia dar aula em 2, 3 escolas ao mesmo tempo. E o horário de almoço era o horário que ela corrigia as provas, estava aquela papelada de prova ali em cima da mesa, corrigindo, pegava aluno e tal. E não estavam todas as professoras lá ainda, uma parte já estava. De repente, uma professora chegou na porta, olhou para todo mundo e falou assim: gente, ela vem vindo aí. Ou ela vem vindo aí, você sabe o que quer dizer, né? A diretora estava chegando. A coitada que estava com o copinho de iogurte na mão engasgou, ela quase engoliu a colher. Jogou no lixo, pôs do lado e tal. Mudou até a postura dela. A outra que estava tricotando, ela deu um nó naquela sacolinha que nunca mais ela conseguiu tirar. Ela teve que rasgar aquela sacola depois para tirar um fio de lá de dentro, sei lá o que. Agora a coitada que estava com as provas esparramadas na mesa do lado, assim,
Ela juntou tudo de uma vez, só fez uma maçaroca daquilo tudo, enfiou dentro da sacola e ficou quietinha, assim como se ela não estivesse fazendo nada. Veja, e não é porque a diretora era brava, era uma pessoa autoritária. Sabe o que é? A diretora chegou antes de chegar. A colega, quando ela para na porta e diz, ela vem vindo aí, ela atualizou a presença da diretora na ausência dela. Presta atenção que aí tem um conceito, ó, chama-se presença na ausência. E o que é presença na ausência? É um par conceitual que diz que eu não vivo sem o outro. Não vivo sem o outro. Ele está sempre na minha vida, de uma forma ou de outra. Mas ele não está do meu lado, mas ele está presente. Bom, por fim, eu quero ir caminhando para o encerramento, que hoje eu combinei com o Roberto, e ele está atento no horário lá, mas eu também estou. Falei, Roberto, hoje nós vamos parar 20 minutos antes das 9, porque eu quero abrir para o povo perguntar, para o povo falar, para o povo escrever, para o povo acordar, porque pode ser que tenha alguns dormindo também, não tem problema não, tá valendo. Na teoria da relação com o saber, são essas coisas que a gente precisa entender. E se a gente entender um pouco melhor essas coisas, eu quero fazer com vocês uma aposta. Se a gente entender melhor esse campo conceitual, essa teoria, ou pelo menos alguns aspectos dela, e se você é professora, coordenadora pedagógica, diretora de escola, ou qualquer função que você trabalha na Secretaria de Educação, de algum setor, a sua maneira de agir não será mais a mesma. Porque assim como você aprende, o outro também aprende. A pergunta é, você já percebeu a estrutura simbólica, ou seja, a estrutura de sentidos que está ao seu redor? Deixa eu contar um segredo para vocês. A criança aprende e ela aprende a ler do jeito dela os sentidos que estão ao redor dela. Para você entender melhor isso aí, eu vou indicar o nome de um livro que parece um gibizinho, mas ele é muito legal. Talvez algumas pessoas conheçam aqui. O livro, olha, eu vou pôr assim aqui no chat. O livro se chama Minhas Férias, Pula uma Linha, Parágrafo. A autora é a Cristiane Gridel. A editora é a Salamanca. Eu bem me lembro, isso é a editora. Eu já trabalhei com esse texto junto aos alunos do mestrado e do doutorado, porque ele tem uma coisa muito interessante ali. Quem não conhece, procure. Compra, não vai tirar xerox, aquilo é uma obra-prima, aquilo. Porque só que é uma tijolada também, né? Deixa eu avisar já. Mas vai tratar disso que eu estou falando para vocês, do sentido. Eu acho que a editora é essa. Eu tenho ele aqui em algum lugar. Uma hora eu vou mostrar. Tem muito a ver com o que eu estou dizendo aqui para vocês. Então, para a gente caminhar para o encerramento, eu queria dizer para vocês, nessas 2 aulas eu abordei temas que estão dentro dos 6 capítulos do livro da Relação com o Saber, Elementos para uma Teoria, do professor Bernard Charlot. Vocês entendem um pouco melhor
Por que nós começamos pedindo uma tarefa chamada escrita, né, narrativa autobiográfica de formação? Nós estamos procurando saber como é que você aprendeu o que você sabe. Para devolver para você a possibilidade de refletir sobre como é que você ensina o que você sabe. Entende? E é uma dupla possibilidade de você aprender como é que você ensina o que você sabe e de você aprender como é que a criança aprende o que ela não sabe. E quantos daqui foram para um dia na sala de aula com crianças sem muitas pretensões, mas preparou lá uma coisa meio nova, meio diferente, mas sem muita fé se aquilo ia dar certo ou não e tal. E aí foi, a criançada se esbaldou, participou, deu aquela baita aula, você sai de lá com a alma lavada, né? Fala, nem eu esperava tanto. O contrário também acontece, você prepara, passa o fim de semana, compra material, vira no avesso da aula e a criançada nem tchum, né? Faz parte, né? Fazer o quê? Mas nós precisamos pensar nas duas situações. Por quê? Porque a questão do sentido está rolando nas duas coisas. A última coisa que eu quero dizer para vocês, antes de parar, eu vou parar às 20h40 no meu relógio aqui. As crianças que prestam muito atenção na gente, quem é pai e mãe aqui sabe disso. Elas são como o Bob Esponja, né? Elas absorvem as coisas com uma rapidez, uma velocidade que a gente não dá conta. Então, talvez a gente precise aprender e a ensinar como é que faz para ser o Bob Esponja. Olha que maravilha lá, a Letícia trazendo. Aí é jogo duro, gente. Tira a minha concentração quando aparece uma criança na tela. Que coisa maravilhosa. Olha só. As crianças aprendem, mas elas aprendem de um jeito singular. E descobrir como uma criança aprende não te dá garantias de que a outra do lado dela aprende do mesmo jeito. Você vai ter que descobrir também. Mas eu vou dizer para vocês, quando a criança aprende, ou o jovem, ou o adulto, faz uma diferença danada na vida dele. Seja aprender a amarrar o sapato, ou seja aprender física quântica, dá no mesmo. É produção de sentido. Então, o que nós vamos buscar nesse curso é como é que faz para produzir sentido, hein? Tem um segredo? Esteja aqui no próximo capítulo que você vai ter uma chance de saber. Deu 20h40. Magali, dá um up na vida da verdade. Gente, eu agora vou tirar esse negócio que está queimando as minhas orelhas, porque acho que tem gente falando mal de mim. Não é possível. Não é, não. É esse negócio aqui que está esquentando a minha cabeça e minhas orelhas. Seria bom a gente poder conversar um pouquinho. Se você entendeu, se você não entendeu, se você tem perguntas, se você tem um comentário. A minha vontade era que a gente estivesse todo mundo numa sala só. E assim tem que ser uma sala meio grande, sabe? Mas aí a gente podia conversar um pouco melhor. Isabela, fala aí, minha filha. Professor, na verdade não é uma pergunta, mas é um elogio. Como o senhor nos encanta, sabia? É a segunda aula que a gente tem, eu não sei se eu estou falando, eu falei meu nome.
Sim. O jeito de falar, a maneira de falar. Sabe, o senhor traz na gente uma gana, uma coisa de, olha, nem tudo tá perdido, sabe, uma Que coisa, coisa boa. é muito, eu tô muito feliz, viu, em ter aula com você, muito mesmo. Que legal, Isabela. Obrigado. Eu estou muito feliz de você estar aqui. Que bacana. Gente, mas eu recebo críticas também, não tem problema não. Eu tenho aqui do meu lado o telefone de um bom psicólogo, eu corro lá se for preciso, mas tá valendo. Não tem problema não. Obrigado, Isabela. Vamos lá, gente, vamos começar. Fala, Verônica. Boa noite, professor. Boa noite, como vai? Tudo bem? Tudo bom. Essa última fala da questão dos sentidos, e eu lembrei de uma situação minha, né, pessoal da minha infância, que eu fui criada pela minha tia e meu tio, mas eu passava férias com meus pais. E uma vez eu lembro que a gente estava brincando na rua e o papai chegou do trabalho. E aí as minhas irmãs disseram, lá vem o papai! Eu corri para abraçar o papai. Elas correram para dentro de casa. Olha só, gente, que coisa. Aí agora eu fiquei pensando, o sentido para mim era completamente diferente. Para mim era uma alegria porque ele estava chegando. Para elas era porque ele ia brigar porque elas estavam brincando na rua. Tá brincando na rua, olha só. Olha o sentido, né, Verônica? Que interessante. Muito bacana, muito bom, muito bom. Eu vou passar agora para a Magali, mas antes da Magali falar, vocês estão vendo a Magali, a carinha dela está aí na tela. Eu vou dizer para vocês, eu preciso falar isso. Hoje eu vim pensando nisso, eu estava preparando essa aula, hoje eu vou ter uma oportunidade de falar. O meu jeito de ser e até o meu jeito de dar aula, eu devo muito ao marido da Magali, que é meu irmão, o Luiz. Ele é brincalhão. Eu nunca vi um camarada saber uma piada diferente da outra há tantos anos. E eu o admiro muito por causa disso. Então, cada vez que eu saio daqui de Americana para ir para São Carlos dar aula, gente, são 120 quilômetros. Eu chego lá e falo para as meninas e os meninos da pedagogia, gente, eu só venho se for para me divertir. E eu me divirto a beça. Mas eu sei de onde veio. Eu vi muitas vezes esse meu irmão, que é um querido irmão meu, ele me ensinou com o jeito dele. Fala, Magali, tudo bom, Via? Boa noite. Noite. Tá bom o som? Tá meio parecendo que você está embaixo de um tanque d'água, mas tá tudo certo, vamos lá. É porque realmente, né, vida de professor não é fácil. Agora E meu computador aqui é um pouco velho. Eu estou esperando ganhar um da prefeitura ou do governo estadual, mas ainda não ganhei. Tá difícil, né, Magali? Então, o que me remeteu assim a estar falando hoje é que eu me lembrei quando eu, na escola, já no primeiro, segundo e terceiro colegial, né? O antigo colegial, que hoje é o ensino médio, tinha aula de física e química. Duas matérias que, para mim, me aterrorizavam. Grego e alemão, né, Magali? Para mim também. Acho que entra até mais do que isso. Vamos dizer alemão e chinês. Alemão e chinês. Então, assim, eu me vi numa situação porque eu não aprendia, mas eu queria aprender. E eu me esforcei muito. Eu nunca consegui tirar nota menos que 8 e 9 nas matérias, porque eu cobrava de mim mesma. Sempre fui assim. Sou assim até hoje. Só que eu tive esse problema no colegial, com 14, 15 anos, né? Sim. Então, adolescente. Hoje eu percebo o quão importante foi a minha dedicação com os meus amigos que sabiam, as minhas amigas. Porque se eu não buscasse, eu não ia compreender até hoje.
Verdade. Talvez eu tirasse nota boa pelo esforço, pela dedicação. E hoje eu tive o prazer de fazer isso também com uma criança do primeiro ano. Ela está assim, pré-silábica, né? E eu e a criança, teve um momento que eu peguei um material de madeira, onde a criança pode se apoiar, ela pode pegar, ela pode manusear. Eu acho que todas as escolas têm, né? É o tabuleiro, chama tabuleiro, tem as figuras e os quadradinhos para você colocar as letras. Eu não tinha ainda trabalhado com esse material. A gente, na verdade, não tem tempo para fazer essas coisas, porque o livro, o didático, ele ocupa muito espaço em sala de aula, e isso complica a vida do professor, porque você quer dar conta do que tem que dar conta, e aquilo lá vai passando. Especificamente hoje, eu percebi o quão importante é a relação de você com o outro. Eu tive essa dificuldade com 14, 15 anos. A criança com 6 anos, 5, 6 ainda, primeiro ano. Então, hoje eu percebi o quanto, por isso que eu coloquei, dá um up na vida da criança. E naquele momento, ele estalou os dedinhos, ele falou, aprendi. Ele ficou satisfeito de aprender com aquele material tão simples, né? Onde ali tinha o gato, a bola, a pipa, palavras simples, pequenas, né? 2 sílabas, e onde ele se viu fazendo por ele mesmo. Olha só. Eu estava ali apenas para nortear aquilo, mas eu senti a felicidade do outro sendo criança, né? Imagina a minha felicidade também, quando eu tive a oportunidade de aprender com o outro ainda adolescente. Então, acho que isso é essencial na vida da gente. Certamente. O outro, em todos os momentos, né? E a gente dorme realizado, né, Magali, num dia desse. Exatamente. Hoje em especial, eu estou muito cansada, né? Trabalho em 2 lugares, ainda estou fazendo curso, estou me dedicando, porque é uma coisa que eu gosto, né? Não estaria aqui se eu não gostasse. Mas eu penso que como é gratificante para a gente sentir isso. Não é porque você está fazendo, é porque o outro, ele está feliz porque ele está descobrindo que você é uma pequena parte de tudo isso. É muito bom, muito bom. Maravilha, maravilha, Magali. Espero que a gente consiga aprender junto muita coisa aqui. Eu estou achando meio difícil tudo isso aqui, né? Mas vou continuar. Mas nós vamos chegar lá. Já fui sua aluna, né? Espero ter novos caminhos novamente. Maravilha. Manda um abraço para o meu querido irmão. Obrigada. Boa noite. Obrigado, Magali. Evenice, eu estou vendo aqui, depois a Flávia. Boa noite. Boa noite. Na verdade, assim, o que eu queria partilhar não é uma pergunta, né, é um comentário que eu fiquei pensando a partir daquela primeira pergunta que você fez no início, né, que é o que eu sei e como eu sei o que eu sei. Eu me fiz essa pergunta, eu fiz essa pergunta não para mim. Eu tive o ano passado uma experiência incrível, assim, maravilhosa enquanto educadora. Acho difícil ter outra tão gratificante como foi a que eu tive, que foi trabalhar com um aluno especial, ele tinha deficiência visual. Certo. E quando eu peguei esse aluno para acompanhar, eu pensava assim, o que eu vou fazer e como eu vou ajudá-lo a entender e aprender. Só que quando eu cheguei para trabalhar com ele, eu, enquanto aluna, sempre tive dificuldade com matemática, números, enfim, né? E eu percebi que matemática era muito fácil para ele. Se eu, por exemplo,
falasse a primeira vez, ele já entendia, interpretava e já me dava o resultado, assim, muito rápido. E aí, quando você fez essa pergunta hoje, eu fiquei pensando, como ele sabe o que ele sabe, né? Como ele aprendeu tão rápido o que ele aprendeu, sabe, assim? Então, e eu percebi, assim, também, que em muitos momentos, eu demorava para falar, não, tá certo, tá errado, tá ok. E um dia eu falei para ele, falei, olha, honestamente, matemática não era o ponto forte, então você precisa pegar leve comigo. Não era eu, enquanto educadora, que tinha que pegar leve com ele, era ele comigo, porque, né, assim, brinquei com ele. Então, assim, eu fiquei me perguntando isso durante essa aula de hoje, sabe? Como ele sabia o que ele sabia, né? E assim, sabe, foi uma reflexão muito interessante, assim, porque é um aluno que, de uma certa forma, eu acredito assim, que eu fui pesquisar, né? Então eles assim, eles desenvolvem realmente um outro sentido, né? Assim, enfim, eles têm várias outras habilidades por conta de não ter a visão. Mas ainda assim, eu, enquanto educadora, enquanto pessoa, eu achava incrível, sabe? Ele aprender tudo tão rápido assim, né? Eu sei que, né, enfim, ele não era incapaz, tal, mas de qualquer forma, foi assim uma experiência maravilhosa, porque num primeiro momento, enquanto tanto educador quanto pessoa mesmo, você fala, é uma criança, tem uma deficiência visual, é como se você tapasse os olhos e tentasse, né? Enfim, eu fiz essa experiência, porque eu falei, eu quero ver, eu quero saber como é que ele se, né? E então, assim, sabe, me emocionei, vou ser bem honesta, porque eu fiquei pensando isso, sabe? Como ele sabe o que ele sabe, né? E espero que ele continue sabendo muitas coisas, porque, né? Enfim, era isso. Maravilha, Denise. Maravilha. Se colocar essa pergunta já é um grande avanço, porque a gente vai começar a prestar atenção e tentar responder como é que aquele fulano que está na minha frente aprendeu o que ele sabe. E como é que ele pode aprender aquilo que eu gostaria de ensinar, né? Maravilha. Vou passar para a Flávia. Oi, boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela sua aula, que é fantástica. Eu que agradeço, Flávia. A minha colocação é sobre a dificuldade dos professores e educadores lidarem com os alunos especiais. Certo. Eu tenho um caso meu, que o meu filho é hiperativo. Uhum. Toda semana era chamada na escola pelas peraltices dele e também tinha dificuldade pelos professores não saberem como reagir às atitudes dele. Uhum. Hoje eu vejo isso na escola onde eu trabalho, na secretaria, certo. com os alunos que são peraltas, travessos, mas são autistas, têm hiperatividade, e tem que ter um jogo de cintura muito grande dos professores e educadores para lidar com eles. Flávia, eu vou dizer uma coisa para você. Talvez ele precise encontrar uma professora de 1,5 metro manca na vida dele, filha. Eu estou brincando com a ideia, mas estou dizendo para você o seguinte, olha, uma hora ele vai trombar com uma figura dessa. E ela vai fazer toda a diferença na vida dele. Não pode deixar de buscar. Eu não sei quem vai ser, mas se você buscar junto com ele, eu estou me lembrando aqui de uma professora que eu conheço, ela tem 2 filhos autistas. Quando ela recebeu o laudo, ela foi na escola. Esperando o quê? Como mãe, e ela é educadora. Esperando o quê? Que a escola acolhesse, falava, não, agora então nós vamos para cima. Não, ela só ouviu assim, mãe, então agora você sabe, né, que ele vem aqui só para socializar, né? Ela olhou bem na cara da pessoa, e ela é supervisora de ensino, num outro município. Ela falou assim, não entendi, como assim? Aqui não é escola?
Mas você sabe que não sabe, não. Ele pode levar mais tempo, mas ele veio aqui para aprender, não veio aqui para socializar só. Hoje os meninos estão com 15 anos. E um deles já está alfabetizado há pouco tempo. Não importa se vai levar 10 anos, 12 anos, 15 anos, mas para essa mãe vai fazer toda a diferença, né? Então, precisa achar uma professora que tenha mais ou menos 1,5 m e tenha esse manque de uma perna, filho. Uma hora você vai achar ela. E ela vai fazer pela tua criança. O que talvez outras não conseguiram ainda, né? Mas não perca a fé, não perca a esperança e vai em cima, procura. Você vai achar uma hora, ela vai trombar com o caminho do menino, da menina, né? É filho, né, menino? Isso. E aí você vai levar para o resto da vida essa figura no seu coração. Você vai ver só. Tomara que seja logo. Deixa eu passar para a Adriana, que a gente ainda tem 3 minutos. Vai lá, Adriana. Obrigado, Flávia. Boa noite. Boa noite. Eu só queria relatar, como eu disse, eu escrevi na minha autobiografia isso, que no segundo ano da minha vida, né, da minha vida escolar, eu tive uma professora manca, de fato, na minha vida, e ela mudou a minha vida. Olha o nome só. dela era Maria Emídia, e ela mudou, assim, o curso da minha vida, literalmente, verdadeiramente. Eu tive um início muito difícil na escola, mas eu tive essa professora na minha vida. E a colega que acabou de falar, que ela falou do filho hiperativo, eu tenho também um filho hiperativo. Na época, infelizmente, ele foi diagnosticado no pré. Na época, infelizmente, eu não tive uma professora manca na vida dele, mas, assim, eu tive uma coordenadora da escola fundamental que ele entrou, ele foi diagnosticado no pré. Quando ele entrou no primeiro ano, até o terceiro ano, eu tive uma coordenadora que também foi manca na minha vida. Mancava de uma Então, perna. assim, de uma outra forma, sabe? Uma pessoa, assim, na minha vida, porque ela me dava, assim, apesar de tudo que ele aprontava na escola, ela sempre estava ali, do meu lado, seguindo do meu lado, sabe? E, de fato, depois disso, eu tive muitas professoras, assim, que, assim, nunca me fizeram desistir, sabe? Mas a gente repensava, falei assim, eu pensava como profissional, né? Meu Deus, né? Como que pode? Mas, enfim, né? Isso daí são coisas, como o professor falou. Uma hora, a gente sempre encontra essa pessoa na vida da gente. Certeza. Sabe por quê, Adriana? Oi, desculpa, pode terminar. Pode falar. Não, sabe por quê? Porque às vezes a gente passa por 100 professores e não lembra deles. Mas aquele que fez a diferença, aquela professorinha manca, você vai lembrar dela pro resto da vida. Vou mesmo. Maravilha, Adriana, maravilha. Obrigado. Obrigado. A aula foi maravilhosa. Obrigado, eu agradeço. Mas vocês é que são pessoas que estão dando brilho a essa aula, gente. Eu acho que é a minha motivação que vem daí, ó. Roberto, você tem 1 minuto para você fechar essa aula. Você é o coordenador do curso, na verdade. Eu só sou figurante aqui, hein? Vamos lá. Tá bom, professor. Não tenho nada para falar, não, professor. Está tudo perfeito. O que eu achei importante da sua fala no decorrer da aula de hoje é que muitas coisas do que a gente estava tratando na autonarrativa, eu acho que foi se encaixando, né? Começou a sair aqui. Eu acho que algumas coisas que talvez tivessem dúvidas, eu acho que as coisas vão ficando cada vez mais claras. E olha, pessoal, eu assisto pela 3ª vez, eu estou na terceira vez o curso, a Fabrina também, acho que tem o Aldo aí também. A surpresa que vocês têm quando vocês ouvem o professor é a mesma da nossa, viu? Então, obrigado, professor, mais uma vez. Eu engano bem, né, Roberto? Fala a verdade. Oi? Eu engano bem, né? Pois é, professor. Quando eu crescer, como o senhor fala, quando eu crescer eu quero ser assim. Para crescer vai ser difícil, né? Mas quando eu ficar um pouco mais velho, né, professor? Beleza. Mas agradecer a todos, né, professor? Acho que é importante isso. Acho que eu não tenho nada mais para falar, não. Maravilha.
Gente, Semana que vem, só uma coisa, professor. Semana que vem, aula na quarta também. Né? Isso, gente. Depois do feriado. Tá bom? Ô, Roberto. O Aldo quer falar. A sua fala me lembrou Heráclito. Oi. Não é possível se banhar no mesmo rio 2 vezes. É igual a aula do Flávio. Mesmo que o assunto seja o mesmo, é completamente diferente a cada vez. Eu tô contigo, né? Exato. Obrigado, Aldo. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Gente boa. Boa noite para vocês. Um grande abraço. Letícia, um grande abraço nessa criança que apareceu aí, linda, maravilhosa. Tchau, boa noite, a todos pessoal. Que têm filhos aí também. Boa noite para vocês. Quem não jantou. Boa noite, obrigado pela aula. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Abraços. Boa noite.